Você acorda e olha em volta e você tá num quarto à luz de velas. Você tá amarrado e tem um cara vendado na sua frente. Então você percebe, você dormiu no meio do BDSM. É assim que começa a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, pra quem esqueceu. Eu esqueci porque meu contato nesses últimos 6 anos com a primeira temporada de Jujutsu Kaisen foram as músicas geeks. Só que eu não escuto o que as músicas estão falando. É um problema que eu tenho. Eu consigo me divertir com qualquer música desde que ela tenha um ritmo legal. Até porque com 5 anos de idade eu tava ouvindo lá. Pra esse vídeo aqui a gente vai dividir em arcos. O primeiro arco é da introdução, que começa do mesmo jeito que Mob Psycho. Eles estão num grupo de estudos, mas aí tem menos pessoas do que deveria ter, porque tiraram o Itadori do grupo e colocaram no de fermento corporal. Fermento. Aí ele participa de uma competição pra ver se ele continua no grupo ou não, joga uma bola a 30 metros de distância, o que é longe pra caralho, né? Tipo assim, o Cristo Redentor tem 38 metros. Ele conseguiria acertar a bola no queixo do Cristo Redentor se ele quisesse, não que ele devesse também. Aqui eu tô falando sobre poder, não sobre dever. Se eu pudesse, eu seria arremessado no peito do Cristo Redentor assim que eu morresse, pra ser um simbolismo de eu estar indo de encontro a Cristo. Mas eu não posso, é sobre isso que eu tô falando. Por mais que o clube de ocultismo seja parecido com o de Mob Psycho, esse daqui é útil, sim, porque esse daqui eles descobriram que no clube de rugby tinha um demônio que o Megumi foi lá e confirmou e não fez nada. Eu tô sentindo que, sei lá, esse cara é meio incompetente, pra ser sincero. Ninguém mandou ele lá pra matar essa maldição, ele só faz o que ele é mandado a se fazer. Inclusive, era pegar o objeto amaldiçoado que tava nessa escola, que em escolas e hospitais, lugares onde tem uma vibe muito negativa, eles colocam um objeto amaldiçoado muito forte pra afastar as maldições, só que com o tempo, esse objeto vai perdendo a força e as maldições vêm voltando, por isso que tinha no campo de rugby, e foi isso que aconteceu com esse objeto dessa escola. Eu posso ter explicado tudo errado aqui agora também, viu, galera? Se eu fosse vocês, não confiava muito no que eu tô falando, não. Quando ele chega onde era pra estar o objeto amaldiçoado, ele não tá lá. Fica aí uma recriação da minha reação nesse momento. É muito surpreendente. Era pra estar lá, mas não tava. Uau! O abrigo meteorológico tá vazio. Sério? Será que ele foi passear? Mas aí quando o Itadori passa correndo por ele, ele sente a energia e fala, tá com esse moleque. E aí o Itadori dá um pique absurdo e o Megumi vendo isso, ele deixa o Itadori ir e decide ir andando. Ele pensa, pô, o moleque, ele tá com o dedo do Sukuna, spoiler, que nem o Gojo consegue destruir, outro spoiler. É melhor eu capturar rápido, né? Vou ir andando. Eu tô sentindo que, sei lá, esse cara é meio incompetente, pra ser sincero. E o Itadori sai correndo pra encontrar com o avô dele, que tá no hospital. Você é forte. Ajude os outros. Nem que seja uma pessoa só. Quando você for morrer, esteja rodeado de pessoas, não acabe como eu. E aí ele morre. O que é uma puta frase pra se falar antes da sua morte. Me faz até pensar que ele planejou falar essa frase e morrer em seguida. Porque, tipo assim, se você não sabe quando você vai morrer, você pode falar qualquer coisa e morrer em seguida. É muito arriscado isso, pra ser sincero. Vale a pena dar uma planejada antes. Imagina você morre e sua última frase é: viram que atrasaram GTA 6 de novo? Mas essa frase é muito importante porque ela muda a psique do Itadori e fica sendo colocada à prova o anime inteiro. Mas não antes do Megumi chegar e descobrir que o Itadori não tava com o objeto amaldiçoado. Na verdade, ele só tava com a capinha do iPhone. Ele só tava com o prepúcio do pênis, ele só tava com a casca da manga, ele só tava com a tornozeleira do pé do Bolsonaro queimada. Eu só tava seguindo o rastro que ficou na caixa. E quando o Megumi percebe isso, ele fala: seus amigos vão morrer. Se é assim, então. Nem é, a gente tem que voltar pra salvar eles, porque talvez eles vão morrer. Não é, eles vão morrer. Esse cara não quer trabalhar mesmo, né, mano? Já deu por garantida a morte dos caras. Eu tô sentindo que, sei lá, esse cara é meio incompetente, pra ser sincero. Quando eles chegam na escola, tem uma barreira que dura 1 segundo e a gente nunca mais vê nada parecido com isso no anime. É uma barreira que existiu e parou de existir pra sempre. E aí o Megumi fala pro Itadori ficar, ele vai na frente, ele chega lá, ele invoca o cachorro. Vamos ver a explicação de como é que funcionam as invocações do Megumi? Aqui a gente pode ver que quando o cara ele faz a sombra com a mão, ele invoca o cachorro. Ótima explicação, tamo junto. E aí o Megumi ele fica novamente com preguiça de tentar fazer um trabalho árduo e dá por garantida a morte delas. Ele tá esperando ali eles morrer pra fazer o trabalho. Mas aí o Itadori chega, sei lá como, eles estão no 2º andar e ele aparece na janela. Independente se ele chegou ou não, não deu muito certo. Ele teve que comer o dedo pra tentar fazer alguma coisa de útil. E a transformação começa. Aparecem as tatuagens de fisting no braço do Yuji Itadori. E aqui a gente tem a primeira contagem de tentativas de invocação do Mahoraga do Megumi. É a primeira vez de muitas, Mas o Itadori tá conseguindo se controlar ainda do Sukuna, porque ele é o protagonista do anime, basicamente. E aí o Gojo aparece. E o anime faz toda uma semiótica do casal Sukuna e Gojo o tempo todo, né? Como, por exemplo, o primeiro alongamento que o Gojo faz assim que ele descobre que dá pra trazer o Sukuna de volta é alongar o próprio cu. Eu só tô falando o que tá acontecendo. E
E aí ele vai e fala, me dá 10 segundos com Sukuna. Que é o tempo médio, né não? Né não? É o tempo médio, né não? Cara, mais piadas como essa, meu show toda sexta-feira, e se minha mulher falasse? E não teve nem chance pro Sukuna, o Gojo tá em outro nível do Sukuna de um dedo. Depois dos 10 segundos, o Gojo encosta o dedo na testa do Itadori e desmaia ele, algo que também nunca mais volta a acontecer no anime. Ele poderia ter explicado como fazer isso pros alunos dele e eles nunca mais teriam um cúmplice na vida. Mas não, ele decidiu ficar com essa técnica bizarra pra ele, 2 dedos na testa, o cara desmaia. E é assim que ele vai parar naquele quarto que ele tava no início, vocês lembram? Mesmo quarto que tem o primeiro 1 a 0 do Sukuna, né? O Gojo não consegue destruir o dedo dele, então é 1 a 0. Aqui é 1 a 0. E aí ele apresenta a proposta pro Yuji, né? Ou você morre agora, ou você come todos os dedos e morre depois. Eu vou engolir o Sukuna inteiro. Beleza, se você quer colocar dessa forma. Agora o Itadori faz parte da escola Jujutsu, eles vão pra escola Jujutsu e aqui nessa cena específica a gente tem 50% de todas as letras de Rap Geek, de Jujutsu, de todos os tempos. Eu prometo que você vai ser o primeiro a morrer. Vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. Já não viaja? Essa frase, não viaja. Eu achei que tinha sido inventado pelo Rap Geek. Mas não, o cara realmente fala. Eu fiquei que nem o Leonardo DiCaprio. Aí ele tem que passar por um teste por esse cara que faz bonecos terem vida. Que tipo assim, esse cara é japonês e ele consegue dar vida pra bonecos? O que esse cara tem de Dakimakuras na casa dele é loucura. Dakimakuras falantes. E aí aparece a terceira membro do grupo, a Nobara. A história dela é que ela queria sair da roça e escolheu a escola Jujutsu pra fazer isso. Uma plotline meio comum de filmes assim, né? Vários filmes tem a pessoa da roça que vem pra cidade grande, é tipo Shrek 2. E eles têm que passar por um teste que envolve caçar um espírito dentro de uma casa. Que inclusive tem a explicação de que, como eles estão no meio da cidade, esse espírito é muito mais forte do que um espírito do campo. Porque quanto mais pessoas em volta, mais forte ele fica. O que não faz o menor sentido. Porque o que tá sendo dito aqui é que bichos da roça são mais fracos do que bichos da cidade. Sendo que as lendas urbanas de bichos da roça são tipo lobisomem. E qual que são as lendas urbanas da cidade? É tipo Pablo Marçal. Apenas pegue o código mendigo. Não tem nem comparação. Certo, pega o código, mendigo. Sei lá, gente. A Nobara literalmente decide se sacrificar pra salvar a criança. Meu Deus do céu, qual é a fita da escola Jujutsu? Não tá todo mundo tentando morrer o tempo todo. Ela e o Megumi garantidamente vão se dar muito bem. Mas aí o Yuji atravessa uma parede de concreto e corta o braço do bicho, salvando assim o dia. Se você consegue atravessar uma parede de concreto, um dia na sua vida você vai acabar salvando a vida de alguém. E assim acaba o arco da introdução, não antes de um mini spoiler. 3 estudantes Jujutsu foram mandados para uma missão, mas só 2 voltaram. Ai, meu Deus! E agora a gente vai pro arco do feto amaldiçoado, ou a morte do feto amaldiçoado. O arco tem vários nomes, eu acho. Eles são mandados pra um lugar onde tem uma maldição de nível especial. Eles têm que entrar, salvar quem tiver pra salvar e fugir. Como a maldição é de nível especial, deveria ter ido o Gojo, mas o Gojo tava comprando dildos. Não sei porque eu falei isso. E aí, quando eles entram lá, eles acabam entrando no domínio inato da maldição. Vamos por uma explicação rápida do que é domínio inato? Eu acho que tem alguma coisa a ver com algum poder onde os caras ficam dentro de alguma forma. Muito obrigado pela explicação novamente. Eles acham o cara pela metade, aí o Itadori vai falar, a gente tem que salvar ele, a gente tem que levar ele pra fora. E o Megumi vai falar, eu não vou arriscar nossas vidas por esse cara não. E aí eles começam a brigar, sendo que essa é a discussão mais sem sentido de todos os tempos. O cara tá pela metade. E alguém conseguisse viver, mesmo estando pela metade, o final de Jujutsu tinha sido completamente diferente. No meio dessa confusão, a Nobara cai no buraco e vai parar no lugar onde tá cheio de máscaras voantes. E é só pra aceitar isso, não tem muita explicação não. Tem máscaras, galera. Máscaras voando. E quando o Megumi vai procurar o lobo dele pra tentar ir atrás dela, ele tá com a cabeça na parede. Mataram o cachorro, cara. Eu não me importo muito com esse cachorro, pra ser sincero. Não, tipo assim, só teve 3 episódios com o bicho. Não dá pra se importar com ele. E aí a maldição aparece do lado deles. O Yuji tenta atacar e a maldição corta o braço dele. E aí ele vai e lida com isso como se não fosse nada. Tipo assim. E aí é onde eu acho que essa geração tá se perdendo um pouco. Esse negócio de farmar a aura tá indo muito longe. O cara perdeu um braço. E aí ele fica tipo, não, eu vou lutar aqui com ela, deixa eu amarrar meu cinto. Todo mundo tá tentando farmar a aura toda hora, não dá isso. E aí eles bolam um plano que é o Megumi caçar a Nobara e fugir, o Itadori conseguir trazer o Sukuna de volta e fazer o Sukuna ter que lidar contra essa maldição. O Megumi acha a Nobara. Ai, não, na boca do sapo. O Itadori libera o Sukuna e aí o Sukuna ele faz o plano de tentar chamar essa maldição pra matar o Megumi. O cara é muito mal mesmo. Mas essa maldição tá com medo porque é o Sukuna, né? O cara é o rei das maldições, né não? E aí essa é a primeira vez que a gente vê uma expansão de domínio. Vamos com uma explicação rápida do que é expansão de domínio?
Muito obrigado por essa explicação. A gente descobre também que esse bicho ele foi gerado a partir de um dedo do Sukuna. Então o Sukuna sai desse reformatório, vai atrás do Megumi, come o dedo, arranca o coração e começa a descer o pau no Megumi. O Megumi ele começa a invocar todos os bichos que ele tem, serpente, elefante, águia. Mas mesmo assim não adiantou, ele precisava ter invocado um hipopótamo. Aí sim ele teria conseguido. Hipopótamo são os maiores assassinos de gente do planeta Terra. Eles correm a 45 km por hora. O Sukuna não conseguiria lidar com isso. E aí quando o Megumi tá ali só na colherinha, ele manda um... A realidade desigual é a única coisa que todos recebem por igual. Que é uma frase meio banger, né? Dá pra tatuar assim no rosto. Se fosse o Platão falando, estaria todo mundo achando foda essa frase. Aqui a gente aumenta o nosso contador de Mahoraga. O cara de novo ia chamar o Mahoraga. Mas aí, nesse momento, o Sukuna bola um plano inteiro que ele demoraria meses e meses pra se concluir. Mas que deu certo, né? De uma certa forma. O Sukuna traz o Yuji de volta, mas como ele tá sem coração, ele cai duro. É isso, o cara morreu. Um momento de silêncio aqui por ele. Tá bom. E aí pula pra frente, a gente vê o Gojo falando que isso tudo foi planejado. O bicho era muito forte, não podia ter mandado esses 3 estudantes pra ele. Mas aí o plano era realmente matar o Itadori de uma forma que parecesse natural e que não teve nenhum envolvimento dos caras. Mas enquanto isso, na escola aparecem as outras pessoas, a Maki, o Samon e o panda? Tem um panda falante? Um panda... Meu Deus, mano, é nesse momento que... É nesse tipo de momento que eu me apego no divino, cara. Como é que explica um negócio desse, né? É perfeito demais, cara. É perfeito demais o negócio desse. O panda falando e tudo, sabe? E aí eles falam que vai rolar uma batalha de intercâmbio mais pra frente. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente também vê pela primeira vez o Geto e as outras maldições. E eles falam sobre um plano de trazer o Sukuna de volta, mas que envolvia botar o Gojo num cu. Pegar o Gojo e botar num cu. E é assim que a gente acaba esse arco, indo agora pro arco do treinamento amaldiçoado. O Itadori ainda tá morto, mas não exatamente. Ele tá dentro do domínio inato do Sukuna, que vocês lembram o que é, né? Aí o Sukuna propõe um pacto. Quando ele falar a extensão, ele toma posse do corpo dele por 1 minuto, não pode machucar ninguém, mas o Itadori não vai lembrar de ter feito esse pacto. Aí primeiro o Itadori fala que não quer, mas aí eles decidem resolver isso lutando. O que tipo assim, o Itadori ele nunca foi posto como um personagem muito inteligente, mas isso aqui foi especialmente burro, porque ele literalmente chegou aí fazendo exatamente essa mesma coisa. Ele tava no domínio inato de uma maldição, e aí ele não conseguiu ganhar dela. Aí ele morreu, e agora ele tá no domínio inato de uma maldição, e tentou lutar com ela de novo. Só que dessa vez era o Sukuna ainda por cima. Mas enquanto tudo isso tá acontecendo, o Gojo tá pagando de Martin Luther King Jr. Porque eu tenho um sonho. Pra mim, não sei pra vocês, os dois são a mesma pessoa. Ambos negros. E aí o Itadori volta à vida e todo mundo fica em choque na sala, menos o Gojo. Eu tô falando, esse negócio de farmar a aura tá indo longe demais. Os cabras não vão emitir uma emoção enquanto tiver uma mulher por perto pra aparecer o máximo de negro chucro que eles conseguirem. Mas se bem que dentre todas as pessoas, o Gojo realmente não ficaria impressionado com alguém voltando à vida, né? Parar pra pensar. Aí o Gojo pede pras pessoas que estavam lá não contar pra ninguém que ele voltou à vida, porque ele vai treinar ele antes que o mundo soubesse que ele estava de volta à vida. Enquanto isso, o pessoal do time do Itadori tá lutando ali, estão treinando. Peraí, o que é? O Panda tá lutando? Isso aí é demais, mano. O cara, olha, Deus é perfeito demais, cara. Não tem o que ser feito, cara. O cara fala e luta. A primeira parte do treinamento do Yuji é o seguinte: ele vai ter que fluir energia amaldiçoada pra um boneco animado. Parece até com algo que eu faço também, à noite. Ele vai ter que fazer isso enquanto ele assiste filmes que provocam diversas emoções nele. Enquanto o Itadori treina isso, o Gojo vai fazer qualquer porra da Silva. Aí ele tá no carro e ele vai falar, para o carro. Não, pode continuar andando. Não, para o carro agora mesmo. Aí ele sai do carro e aparece jogo. A maldição do vulcão que tava conversando com o Geto e falou que teria que dar um fim no Gojo. Nessa conversa, inclusive, o Geto falou, vamos colocar o cara no cu. Aí o vulcão falou, que cu? Que eu arregaço o Gojo na porrada, eu acabo com a existência dele. E aí ele foi parar aí. Foi lutar com o cara. E uma trocação sincera, entendeu? Prepúcio na parede. O Gojo faz essa substituição que nunca mais aparece no anime. É impressionante a quantidade de coisas que acontece nessa temporada que nunca mais acontece. O cara substituiu o corpo dele. O corpo substituído teve a cabeça arrancada. Ele aparece em outro lugar desse corpo. E a gente só aceita. Só tem que aceitar, né? Fazer o quê? Mas aí logo em seguida ele explica o seu poder, o Mugen. Quanto mais perto você chega, mais longe você fica. Tipo um Red Pill e uma mulher. Basicamente é impossível encostar no cara, né? Tem uma explicação matemática. Vamos por uma explicação rápida de como isso funciona. Aí o Gojo dá uns socos nele pra levantar ele no ar e usa sua técnica amaldiçoada. Minha bolona vermelha. Não deu pro jogo, o cara ficou zoado. Aí o Gojo busca o Yuji pra explicar pra ele sobre expansão de domínio, que a gente já viu como é que funciona.
Vocês lembram, né? Mas ele explica algo importante, que é como vencer uma expansão de domínio. Você basicamente tem que sobrepor a sua, e se ela for mais forte, você vence. Então o Gojo vai e faz isso. Muriel Kujo. Isso é pra ser uma esporrada? Isso é pra ser sêmen? Na expansão do Gojo, ele sobrecarrega as pessoas com todas as informações do mundo, deixando elas completamente paralisadas, né? O que pra mim isso aí é só uma propaganda da anti-intelectualização. Passei grande parte da minha infância achando que se eu estudasse muito eu ia ficar louco, então eu não podia sair estudando tudo que eu visse pela frente. E é por isso que eu sou burro hoje, gente. Vocês têm que entender meu lado também. Reclamam de eu não saber ler, mas não viram minha caminhada. Independente de tudo isso, o cara fode, o Gojo perde essa aí 1-0 pra ele de novo. Mas enquanto isso, o Megumi e a Nobara encontram a Mai e o Todo e vem a grande pergunta, né? Seu nome é Megumi, não é? Qual o seu tipo de mulher? Os fetiches de uma pessoa refletem tudo a respeito dele. Bom, senhor Todo, o meu fetiche é em fezes. Inclusive, eu estou todo cagado nesse momento. E aí, eu sou interessante. E aí, o Megumi vai e fala que quer uma mulher empoderada, que ele leu Bell Hooks, então ele precisa de uma mulher que seja dona de si. Então, o Todo começa a quebrar ele na porrada, é por isso. E não do nada, o Megumi tenta puxar uma Horaga de novo. Nesse caso aqui, ficou meio subentendido se ele ia fazer isso não. Ele só falou que ia lutar de verdade, e aí ele foi interrompido. Mas pra mim conta, mano. Toda luta que ele teve até agora, ele tentou. Então essa daqui não ia ser diferente. Interromperam, né, usando a fala amaldiçoada, que é que o Salmão, ele fala um comando e acontece. Pode ser até um comando subjetivo, porque tem um momento que ele fala simplesmente desapareça! Se ele fala desaparece pra pessoa, o que é pra ela fazer? É pra ela fazer... Então, tendo tudo em vista, analisando com frieza, ele pode mandar um pau endureça, né? Enquanto isso, a Nobara tá lá com a Mai, brigando com ela, e ela puxa uma pistola, mano. Isso eu vou ver até muito absurdo. A mina puxa uma pistola. Olha a simulação da minha reação no momento quando ela puxa uma pistola. Mas a Maki vai, chega e separa, eles vão pros seus caminhos separados. E a gente descobre, inclusive, que a Maki tem 0 de energia amaldiçoada. Ela precisa até usar o óculos pra ver maldição. E aí, tipo assim, porra, essa mina é muito fraca, cara. Como é que alguém que tem 0 de energia amaldiçoada vai lutar com qualquer coisa? O Gojo deve conseguir ganhar de alguém desse jeito até de olhos fechados. Próximo arco, agora a gente vai pro arco do Mahito, né? Como toda história de vilão, começa com o moleque sofrendo bullying, né? E o cara sofrendo bullying não é qualquer um, é o cara que tá na abertura. Ah, pô, ele nem vai morrer então, ele vai pra escola. Ah. Mas esse cara, ele acabou tendo uma combinação terrível, que é tá sofrendo na vida e encontrar com o Mahito, que é literalmente o diabo. Esse cara é mau. Vocês já vão concordar comigo. E é nessa conversa, inclusive, que o Mahito explica um negócio que foi o que mais me deixou surpreendido nessa reassistida. E é que todas essas maldições que estão em volta do gueto são as maldições dos medos dos efeitos naturais da Terra. Mas as pessoas têm outros medos, não é? A terra, o mar, também temem as florestas. É a maldição do vulcão, a maldição da natureza, a maldição do mar, a maldição da própria humanidade. Tipo assim, eu não tinha percebido isso, talvez seja óbvio e eu seja mais burro que a média, mas eu fiquei tipo, uau! Coloca o replay da minha reação aí. Também é nesse arco que aparece o Nanami pela primeira vez, que ele tem um poder meio zica, que é que ele divide um objeto em 10 e ele acerta na 7ª parte e dá um crítico. No episódio onde ele erra a parte 7, esse episódio é lendário, porque ele vai e fala: droga, acertei na parte 6 ao invés de na parte 7. Nanami e Yuji que enfrentam os bichos que eles achavam que era maldição, mas na verdade eram humanos transformados pelo Mahito, o que deixa o Yuji zoado de cabeça, porque o cara que queria salvar agora vai ter que matar. Essa frase que eu falei foi meio poética, não foi não? Eu sou um gênio? Será? Nas investigações eles veem que no cinema onde o Mahito transfigurou as pessoas, tava o Junpei, então eles vão testar o Junpei. Eles pegam uma maldição e aí eles vão soltar a maldição perto do Junpei. Se o Junpei vê a maldição, então ele mexe com maldição, alguma coisa assim. Teve alguns problemas nesse plano, mas eles descobrem que ele consegue ver maldição sim. Mas aí o Yuji e o Junpei, eles começam até a criar uma... O que é isso? É a mãe do Junpei? Ah, esses caras estão fazendo isso aí de propósito. Esses animadores são safados. Mas por que eles fizeram ela desse jeito? Sem necessidade nenhuma de me causar uma paldurecência. Na real, ela só é desse jeito porque ela morre no mesmo episódio que ela aparece. Então eles precisavam de convencer a gostar dela de imediato. Botaram o dedo na mesa e aí atraiu uma maldição que veio e matou ela. O que fez com que o Junpei, cheio de abobrinha do Mahito na cabeça, que estava sendo parado apenas pelo freio moral da própria mãe, agora não tivesse limites. Mas enquanto isso, o Mahito e o Nanami se encontram e eles começam a lutar um com o outro. A gente descobre exatamente como é que funciona o poder do Mahito, que é mudar a própria alma e de quem ele toca. Se ele mudar a própria alma, ele pode formar qualquer coisa que ele quiser, e se ele tocar a alma de uma outra pessoa, ele pode matar ela, destruindo ela. O que é muito roubado esse poder, menos pro Gojo. O Gojo é literalmente o cara que não dá pra encostar nele, né? Então, tipo assim, esse anime só tem conflito
Mahito porque por algum motivo o Gojo tem alguma coisa pra fazer sempre em algum outro lugar. Um anime inteiro onde todos os conflitos seriam resolvidos se a agenda de todo mundo fosse um pouco melhor. A gente também descobre que pra matar o Mahito só se você destruir a alma dele, porque ele sempre pode se regenerar remoldando a sua própria alma. Como vai fazer isso? Eu não faço ideia. Acho que nem tem como, pra ser sincero. Mas aí a gente descobre a melhor técnica amaldiçoada até então, que é o hora extra do Nanami. Ele fica limitando a energia amaldiçoada dele no horário de trabalho, às 8 horas, pra assim que der as 8 horas de trabalho, ele ter um pico de energia amaldiçoada, fazendo ele estar em hora extra. Sim, esse conceito é muito engraçado, cara. A partir de agora, estou fazendo hora extra. E é dessa forma, inclusive, que ele vai e corta a perna do Mahito e deixa ele lá, debaixo de uns escombros também tem essa parte, mas mesmo assim, é o princípio ou da medicina ou do assassinato. Você sempre confere se a pessoa tá morta. Mas voltando pro Junpei, ele foi até a escola se vingar da galera que fazia bullying pra ele, mas o Yuji aparece. E começa uma trocação básica dos animes, não tão básica, porque o Yuji, ele arremessa ele um andar acima com um soco. Vamos lembrar que esse cara era só um moleque que sofria bullying. Tipo assim, ele tava tentando matar as pessoas, mas tipo assim, ele é só um ser humano, ele não é um ser humano anormal que nem o Yuji. E agora ele tem uma água-viva também, que tem veneno, que o veneno paralisa as pessoas. Mas não tá funcionando no Yuji por algum motivo estranho. Que motivo será esse? Aí o Junpei vai e fala: as pessoas, elas não têm coração. E o Yuji vai e fala: meu pau na sua mão. Ouvindo isso, ele fica revoltado e ataca o Yuji em 2 pontos, perfurando ele. Que tipo assim, de novo, ele fica tentando exalar nonchalância. Tudo isso porque ele pensou que o Mahito fosse uma mina, e ele não poderia passar a vergonha de morrer na frente de uma mina bonita, né? Todo dia eu rezo pra que se eu for atropelado eu morra de uma vez, porque a coisa mais cringe que se dá pra fazer é ser atropelado só de leve e sair andando depois. Mas o Mahito prende o Itadori fala pro Junpei correr, aí o Junpei vai e fala: Itadori, fique calmo. O Mahito não é uma pessoa má. Ele escuta até ecoando essa frase: ele não é do mal. O Mahito transforma o Junpei. Tudo isso porque o plano dele era forçar o Itadori a fazer um pacto com o Sukuna, o que poderia ter dado certo se o Sukuna não fosse literalmente o cara mais teimoso de todos os tempos. Pensa num bichinho teimoso. E aí o Junpei fica nessa situação, o que é tipo assim, mano, o cara ele só sofria bullying, aí ele foi na escola resolver as contas dele, beleza, aí ele se passou. Mas depois de tudo isso, ele ainda descobre que ele tava sendo manipulado pela única pessoa que não tratou ele que nem merda, e essa pessoa vai e mata ele, colocando ele no estado de sofrimento perpétuo. Tipo assim, que vidinha de merda, hein? Só não é pior que a minha. Eu tenho certeza que se o Junpei me visse no horário de almoço procurando um vídeo bom pra assistir enquanto eu almoço e não achando nenhum, ele não escolheria trocar de vida comigo. E aí o Yuji, percebendo tudo isso que aconteceu, ele fica revoltado. As palavras que vão sair da minha boca farão quase tudo que eu já disse parecer mentira. Elas vão sair do fundo da minha alma. Eu vou te matar. O que, tipo assim, mano, essa frase é meio pica, né, que ele manda. Se fosse o Shakespeare que tivesse dito isso, todo mundo estaria batendo palma. Porque, tipo assim, o Shakespeare, vamos ser sinceros sobre o Shakespeare, o cara, ele só veio antes de todo mundo escrever tudo. Porque olha as frases famosas do Shakespeare. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. Disso se segue como dia à noite, que não se pode ser falso a ninguém. O que significa isso, amigão? Essa frase do Yuji foi melhor que essa. E aí, tô errado? Continuando aqui, ó. E aí o Yuji, nesse estado de revolta que ele tá, ele dá um porradão no nariz do Mahito, que começa a sangrar. O que é estranho, porque você não conseguiria machucar o Mahito se você não tocasse a alma dele. E aí o Mahito percebe. Como o Sukuna tá dentro dele, a alma de dentro é a do Sukuna, mas do lado de fora está fluindo a alma. Então eles são inimigos naturais. Olha que lindo. Então começa a rolar uma trocação Games Full HD. O Mahito toca no Yuji, mas ao invés de tocar na alma dele, ele toca no do Sukuna. Você vai tomar a minha alma, é? Como ambos já ridicularizamos bem esse moleque. Uma vez até passa. Mas não haverá uma segunda. Fica a ameaça aí do mano, né? Nessa cena que o Mahito teleporta, eu nunca entendi essa cena. Mas aí o Nanami aparece, percebe que o Yuji conseguiu dar dano no Mahito. E aí ele bola um plano, ele fala: vamos botar pra fuder. E aí, nessa cena, mano, nesse episódio inteiro, pra ser sincero, tem um monte de cena que é meio rotoscopia, assim. E é muito estranho, mano. Sei lá, o Mahito é meio nojentão. Assim, sem julgar o cara também, né? Mas sei lá, essa cena meio rotoscopiada é muito estranha. Mas enquanto ele tá ali sendo porrado pelos dois, ele ativa, então, a sua expansão de domínio. Nanami cai na expansão de domínio do Mahito, que em todo lugar que você tiver, você vai estar sendo tocado por ele. Assédio Supremo é o nome dessa expansão. O Nanami chega tão perto da morte que ele começa a ter flashback da vida dele. Mas o Yuji quebra a expansão de domínio do cara, o que faz com que a alma dele seja tocada de novo, mas não a alma dele, a alma do Sukuna. Eu te avisei. Não teria segunda vez.
Porra! Pra quem falou que não ia ter segunda vez, o cara deixou o cara vivo, inclusive vivo o suficiente pra conseguir fugir. É isso, esse Sukuna aí eu tô começando a achar que ele é peba, hein? O cara é peba. E aí acaba o arco do Mahito, assim, né? A gente vai pro arco agora do festival de intercâmbio. No início a gente já vê que o grupinho do gueto formou um outro plano que envolve entrar na escola e pegar todos os dedos e quando eles tiverem todos os dedos, eles entregarem de uma vez pro Yuji. Ele não vai conseguir se aguentar, né? Com todos os dedos. Quanto mais dedos ele tiver, mais difícil é de controlar o Sukuna. Eu não sei se eu falei isso antes. O outro time do festival chega, formado pelo Todo, a Mai, que a gente já viu os dois, né? Mas também a menina de cabelo azul, que ninguém se importa. Essa bruxinha, que é a personagem que tem que parecer uma criança, que tem todo anime. Todo anime tem que ter uma personagem mulher que parece uma criança. O robô e esse cara aí, eu não faço ideia do nome dele. O Gojo chega e revela que o Yuji tá vivo. Todo mundo fica mais confuso do que feliz, né? Até porque o cara tava há meses como morto e ele só aparece numa caixa. Mas, independente de tudo isso, a gente começa o festival. As regras são o seguinte: eles vão estar dentro da escola e aí vai ter uma grande maldição. O time que matar essa grande maldição vence. Mas caso nenhum dos dois times mate a grande maldição, tem várias mini maldições espalhadas. Quem matar mais dessas, ganha. Bem simples, rápido e prático. A não ser pelo fato de que o outro time trocou a estratégia dele pra matar o Yuji. Matem Yuji Itadori. De novo, eles vão tentar usar o ambiente como desculpa pra matar o cara. Então, logo no início, o Todo já vai de encontro com o Yuji, que era o plano que eles tinham feito, porque o Yuji, teoricamente, era o mais forte, quem conseguiria vencer ele num porradeiro. O Itadori até mandou um, não viaja, eu ganho com certeza. Eu ganho. Sério. Como um bom aprendiz do Gojo, né? Fala que vai vencer e toma um pau. Mas aí o Todo tem que fazer o procedimento dele, que é fazer a pergunta. Qual é o seu tipo de mulher? Que o Itadori responde finalmente o que o Todo quer ouvir. Seria uma mulher alta com uma bunda grande. Tipo a Jennifer Lawrence. O Todo fica tão feliz que ele começa a imaginar como seria um anime slice of life que ele estaria junto com o Itadori. O que esse momento é tão bizarro e tão, tipo assim, viajado, que eu lembro que por muito tempo as pessoas ficaram achando que esse era o poder do Yuji. De quando ele tá em perigo, ele bota memória na cabeça das pessoas. Mas não, é só que o Todo é louco mesmo. O cara é louco. Fazer o quê? Mas aí, quando ele sai desse delírio, aparecem os outros alunos, eles começam a todos tentar matar o Yuji de uma vez. O que os outros alunos perceberam que não tinha ninguém em nenhum lugar, voltaram pra tentar ajudar o Yuji. E aí, forma as lutas, né? Porque cada um vai lutar com um. A Maki e a Miwa vão lutar e a Maki arregaça, não tem nem chance pra Miwa. A Nobara e essa bruxinha lutam e a Nobara ganha, usando a porra da marreta biônica. Ela tira isso, a marreta biônica, e é isso, lidem com isso. Eu tenho uma marreta biônica, lidem com isso. Mas aí ela leva um tiro. Cara, esse é muito absurdo. O tiro que veio da Mai, que se encontra com a Maki, porque a Maki já tinha arregaçado a Miwa. Easy win. Que, tipo assim, essa luta aqui é meio desproporcional, né? Uma tem um revólver, a outra não tem energia amaldiçoada. O que ela vai fazer? Tá bom, então. Ela pegou a bala, ela pegou uma bala. Não, tipo assim, ela pegou a bala. Não foi nem com a boca, né? Que isso é comum. Isso até eu acho que eu faço. Porque a bala não tava indo mais lenta. Tipo assim, não, vamos focar nessa parte aqui que ela pegou uma bala. A bala, ela não tava mais lenta por ter sido criada. Ela foi criada num revólver e disparada como uma bala comum. Então ela pegou uma bala. Ela pegou uma bala comum. Nesse momento, elas começam a lembrar da infância delas, né? Que a Maki não queria se submeter às palhaçadas da família dela, então ela saiu de casa. O que obrigou a Mai a sair de casa também, porque a família ia rechaçar as duas por essa decisão, já que elas eram gêmeas e isso é mau presságio ou qualquer merda assim. O que fez a Mai ter um ódio direcionado a Maki muito específico. Por que você não podia ficar no fundo do poço comigo? Que é uma situação muito complexa mesmo, né? Eu, como psicólogo formado, posso dizer... É complexa essa situação. Também tem o Panda lutando contra o Mechamaru. Meu Deus, que coisa linda. Coisa linda da natureza. Nossa, Deus, não dá ponto sem nó mesmo não, né? O Panda lutando. Um panda. Para pra pensar. O panda não é um panda. Como assim? Como assim? O panda não é um panda? Não pode ser. Que forma é essa? O panda não é um panda. Panda é um boneco? Pra mim, isso aqui que eles fizeram comigo não se faz, beleza? Por muito menos, Nietzsche falou que o homem matou Deus. Aí tem o Megumi contra esse cara. Eu não faço ideia de que ele seja mesmo. Eu tenho uma leve impressão de que esse cara é a versão 1.1 do Chozo, porque ele tem o mesmo poder e ele some depois dessa primeira temporada também. Até onde eu lembro, né? Eu não lembro direito da segunda temporada, mas eu não lembro dele também. Mas aí a gente descobre que os velhos, eles bolaram mais um plano ainda. Além de mandar os alunos matarem o Yuji, ele foi e trocou a maldição forte que tinha que estar no campeonato por uma maldição mais forte ainda.
lâmina pra garantir que o Yuji ia morrer. Que não importa porque aparece a maldição da árvore e mata essa maldição. É só pra ter o power scaling, galera, pra entender, ó, isso aqui é fudido, tá? E a maldição da árvore começa a fazer suas bagunças, né? Eles descem uma cortina, que é uma cortina anti-Gojo. Todo mundo pode entrar, menos o Gojo. Tem que deixar o Gojo fora, né? O cara foi feito roubado. Então fica a formação Megumi, Salmão, Chozo, genérico e Maki versus a árvore. O que dá até uma luta mais ou menos, até que a árvore percebe que o Megumi comeu maçã com semente. Então ele cresce a semente dentro do estômago do Megumi. O que aqui é conscientização, isso aqui que tá acontecendo. Semente de maçã tem cianeto, então você não pode ficar comendo. Porque se você comer o quê? Umas 200 sementes, pode dar problema. Mas pode ser que não também, mas pode dar. O Megumi, ele vai, né, no clássico. Tenta chamar o Mahoraga, mas chega o Itadori e o Todo. E o Todo tava ensinando o Itadori várias coisas sobre como deixar a energia fluir de jeito legal. E ele aproveita essa árvore para ensinar ele o Kokusen. O Kokusen é uma distorção no espaço que ocorre quando a energia amaldiçoada é aplicada dentro de 0.000. Gente, isso aí é cheio de blá blá blá, é só um crítico. Às vezes você tá dando porrada e você acerta o crítico, é isso. E aí tem toda a cena para mostrar que o Itadori é pica, que mostra o Nanami falando, eu acertei 3 Kokusens direto. Ele não falou de jeito, eu não sei porque que eu imitei ele de jeito. Aí o Itadori vai e consegue dar 4 Kokusens direto. Com a ajuda do Todo, que não dá pra esquecer que foi nesse momento que ele revelou a habilidade dele, que quando ele bate palma, ele troca de lugar com alguém da escolha dele. O último Kokusen foi dado do jeito mais zica também, que é que ele dá a palma, aí a árvore já fica, meu Deus, ele vai trocar, ele vai trocar. Eles não trocaram! Mesmo batendo palmas, não significa que vou ativar meu encantamento. Muito pica. Esse poder da palma do Todo é o poder da confusão, né? O que é muito útil, eu sempre falo isso. Se eu pudesse escolher ter um poder de combate pra lutar contra outras pessoas, eu escolheria deixar o oponente confuso. Imagina, tamo lá no meio da luta, aí meu adversário fica, uou, meu Deus, eu fiquei confuso aqui agora. Aí eu ia ganhar uma vantagem. A árvore apanha tanto que ela decide usar tudo que ela tem. Ela troca a energia da natureza por energia amaldiçoada, que é meio contraditório se parar pra pensar, né? Ela não tá aí pra proteger a natureza ou qualquer porra assim? Acho que não, se fala, acho que eu tô viajando. E aí na hora que ela vai usar a expansão de domínio dela, o Gojo quebra a cortina. E aí o papai chegou, né? Ele já chega explodindo os braços desse cara do machado, que eu nem comentei sobre ele, foda-se esse cara. E aí ele se prepara pra lidar com a árvore, fazendo seu feitiço mais forte. Minha bola direita, minha bola esquerda. Feitiço de reversão. Minhas bolas roxas. O que mostra que o Gojo é de verdade, né? Que o cara, ele é o mais forte por uma questão de dano mesmo, né? Mas não significa que ele tenha alguma estratégia na cabeça dele também. Porque essa bola foi em linha reta, o Itadori conseguiu desviar dela só indo um pouquinho pra trás. E 2, que a árvore nem morre. Os caras literalmente conseguiram fazer o plano dele. Conseguiram os dedos, a árvore fugiu. Isso aqui foi um 3-0 no Gojo. Mas dependendo deles terem conseguido roubar o dedo e de ter sido toda uma confusão, eles decidem continuar com o festival. Só que a próxima fase foi um beisebol. Foi um beisebol, galera. Eu não vou comentar sobre beisebol porque eu não sei regra. E eu não ligo. Então vamos pro próximo arco. O arco da pintura da morte. Se liga na sequência de eventos. O Mahito, quando ele foi pegar os dedos que estavam na escola, ele também pegou os fetos amaldiçoados e conseguiu reencarnar eles. Ele falou pra esses bichos irem atrás de pegar o dedo do Sukuna. Ao mesmo tempo, o time 7 para garotas Edis estava investigando assassinatos que estavam acontecendo envolvendo portas e uma maldição numa ponte. Eles encontram os colegiais do Megumi que estão lá ainda. Tipo assim, o Megumi, ele não saiu da escola já, então por que eles estão? Quanto tempo eles repetiram de ano? Esses caras parecem ter 70 anos. Talvez esteja tudo certo, eu só gosto de reclamar também. Eles começam a investigar e eles acham um local debaixo da ponte onde tá a maldição. Mas também tava o feto amaldiçoado que o Mahito mandou atrás dos dedos. Alguém puxa a Nobara por um buraco. Droga, ela vive sendo sugada. Ok, eu não sei se esse é o melhor jeito de colocar isso. Mas por esse cara ter puxado a Nobara, obriga eles a terem que se separar. E aí o Megumi, ele mata essas topeiras, mas ele descobre que o que tava causando tudo isso era uma maldição igual a do dedo do Sukuna. Então ele começa a lutar com ela, mas aí ele perde, fazendo ele ter que fazer o que ele sempre faz. Ele tá prestes a chamar o Mahoraga pela 5ª vez. Mas aí ele lembra do que o Gojo falou. Morrer para vencer e correr risco de morte para vencer.
São coisas totalmente diferentes. Aqui a gente descobre que o treinamento que ele deu pro Megumi não foi o mesmo do Itadori, né? Porque se ele tivesse visto Carros, o filme, ele teria descoberto que a vitória não é tudo que importa, né? Eu não sei como é que... Eu não entendi a ligação que eu fiz. Eu escrevi esse roteiro sobre efeito de narcóticos, galera. Mas eu acho que a vitória, ela, se você morrer tentando vencer... Galera, eu não sei o que eu tava querendo dizer. O McQueen, ele morre no filme? Ele morre? Bom, depois dele lembrar disso, a personalidade dele muda e ele começa a dar louca. Ele ativa a expansão de domínio dele, que nem era pra estar funcionando. Mas essa expansão de domínio é meio pica, é meio que um lago de sombra. E aí ele consegue invocar qualquer coisa, qualquer momento, qualquer hora, aquele filme lá. E aí ele vence. É a primeira vitória do cara. Salva de palmas aí pro cara. Mas, enquanto isso, Yuji e Nobara, eles estão lutando contra os fetos amaldiçoados, né? Eles mandam o feitiço Decadência, puta. Fica a referência à Ordem Paranormal. Papo de envenenamento, né? Eles envenenam eles. Mas, se você se lembra, o Itadori, ele não é envenenável. Porque o Sukuna é o rei das maldições e dos venenos. O que só é lembrado agora. Isso nunca mais é dito ou é usado pra nada no resto do anime, galera. Mas ele é o rei das maldições e venenos. O Sukuna nunca usa um veneno também, eu acho. Mas ele é o rei das maldições e venenos, galera. Isso que importa, né? E aí eles voltam a lutar e a perspectiva aqui meio que muda, porque vira dois irmãos tentando se salvar de dois loucos. Nobara começa a colocar prego no próprio braço. Os dois acertam um flashback no mesmo momento. Que lindo, né? Que coisa linda. O cachorrinho morre, o cara perde o braço. Aí a Nobara faz o voodoo dela com o braço do cara. Que desrespeito. Meio... papo de gente estranha isso aí, hein? E quando eles se encontram com o Megumi, eles conseguiram mais um dedo do Sukuna. E aí o Sukuna come esse dedo, colocando a boca dele na mão do Itadori. Assim, se o Sukuna fosse um cara macho mesmo, ele conseguiria fazer outra piada desse mesmo jeito. Mas teria que ser um cabra macho. E aí, por eles terem matado essas duas maldições, os fetos amaldiçoados, que eram considerados de nível especial, eles evoluem de nível. E assim como um bom RPG, acaba a primeira temporada com eles evoluindo de nível. E é o que eu achei lindo, galera. Essa temporada foi estranha, mas foi legal também. Mas foi muito diferente do resto também. Eu gostei. Eu acho que eu gostei. Esse vídeo ficou gigante. O bruto dele teve 2 horas. Mas também porque eu gaguejo muito. Tem essa parte também. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Mande esse vídeo para Barack Obama. Compartilhe com o Tigrinho. Compartilhe, dê o seu favorito. E tamo junto.